Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu vim falar com vocês sobre o processo que a Juliana Oliveira está movendo contra Otávio Mesquita. Acontece que durante o programa Day e Noite do Danilo Gentili, onde a Juliana trabalhava como assistente de palco, o Otávio Mesquita fez algo que ela não se agradou nem um pouco. E eu vou trazer tudo o que estou sabendo disso até agora para vocês, então fiquem comigo até o final do vídeo. Bom, agora ex-assistente de palco do programa Day e Noite do Danilo Gentili, chamada Juliana Oliveira, abriu uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo, acusando o Otávio Mesquita de estupro. E essa palavra vai ser cortada durante o vídeo para que o vídeo não seja limitado aqui pela plataforma e algumas vezes eu vou substituir por abuso. Bom, para quem não sabe, a Juliana trabalhou no talk show do Danilo Gentili por 11 anos até deixar o SBT em fevereiro de 2025. Então ela fez parte do elenco desde 2014, quando ela saiu da Band para acompanhar o Danilo Gentili para o lançamento do talk show no SBT. Na época, o Danilo Gentili levou toda a sua equipe de uma emissora para outra, então a partir de 2014 eles passaram a trabalhar juntos no SBT e a Juliana foi junto ali com toda a equipe. Mas antes mesmo de ser demitida do SBT, ela saiu do programa do Danilo Gentili. Isso aconteceu em 2024, quando ela passou a ser repórter de variedades do programa Chega Mais. Era um programa que passava de manhã no SBT e durou até ano passado. Era apresentado pela Michele Barros, pelo Paulo Matias e pela Regina Volpato, e não se sabe até agora o porquê que Juliana saiu do programa do Danilo Gentili, se houve algum problema entre eles, se foi por desejo de alguém da produção, se foi por desejo dela mesma. Eu ainda não tenho essa informação, mas estou tentando encontrar se alguma coisa aconteceu para ela sair do Day e Noite. Afinal de contas, ela estava há muitos anos ali. Ou talvez ela tenha tido a vontade de alcançar novas carreiras, novas oportunidades, trabalhar como repórter, e isso acontece, é super normal. Mas esse programa que ela passou a trabalhar como repórter foi finalizado em dezembro de 2024, e por causa disso a Juliana acabou ficando sem função ali na emissora. Então ela entrou ali na lista de pessoas demitidas, que fez parte da reestruturação que o SBT fez nas últimas semanas, e ela foi uma das pessoas demitidas pelo SBT. E agora, pessoal, ela alega que foi alvo de atos libidinosos sem consentimento durante a gravação de um episódio que aconteceu em 2016. E essa alegação dela é que o ato caracterizou abuso sexual. Ela está se referindo ao episódio que aconteceu no programa, que tem inclusive disponível aqui no YouTube para quem quiser assistir. Eu não vou poder colocar aqui no vídeo, mas nesse episódio o Otávio Mesquita seria entrevistado e ele fez uma brincadeira de descer de ponta cabeça no programa, pendurado por uma corda e vestido de Batman. Ela se aproxima no momento em que ele entra no palco para soltar o Otávio Mesquita da corda, porém neste momento ele passa a palpar o corpo da Juliana, ele a agarra, ela tenta se desvencilhar. Mas como esse é um programa de humor, quando a gente assiste, assim, vê algo desse tipo acontecer, de primeiro momento a gente vai interpretar como uma brincadeira consensual, algo que já havia sido combinado entre eles. Mas, na verdade, ela alega que não combinou isso com ninguém e que ela foi violada naquela situação. Nesse vídeo que aparece tudo isso acontecendo, é possível ver que a Juliana é tocada nos seios, depois o Otávio Mesquita simula movimentos sexuais nas pernas dela, e ao todo essa interação entre a Juliana e ele dura cerca de 3 minutos. É até que rápido, mas para quem está sendo apalpada contra a vontade, é tempo suficiente para se sentir extremamente invadida e incomodada. O Otávio Mesquita logo em seguida desce da corda e aí ele fala da sensação de tocar nos seios da Juliana. O Danilo disse o seguinte logo em seguida: olha, a Juliana está fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou, em tom de brincadeira. E o Otávio respondeu o seguinte: sem querer, eu dei uma apertada nas peitocas dela e é durinho. Então, assim, uma situação bem chata, bem ruim, ainda mais para a Juliana, que alega hoje que não tinha consentimento de tudo isso. Bom, esse caso veio a público através da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e tem disponível aqui esse trecho no YouTube para quem quiser ver qual atitude foi do Otávio Mesquita, qual foi a resposta da Juliana em relação à atitude dele. Eu, pessoalmente, achei que foi uma brincadeira com muitas aspas, né? Brincadeira com muitas aspas, de extremo mau gosto, e também uma brincadeira bastante lamentável, ainda mais se de fato a Juliana
não estava de acordo com aquilo, e eu nem preciso dizer aqui para vocês que não se pode tocar no corpo de outra pessoa sem o consentimento dela, ainda mais em partes íntimas do corpo dessa pessoa. Isso não é aceitável em nenhum contexto, se não houver o consentimento da outra parte. Bom, a defesa da Juliana Oliveira sustenta a acusação, afirmando que a lei considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura o crime de estupro, ainda que não haja penetração. O advogado dela, chamado Edio Silva Júnior, disse o seguinte: o fato do agressor se aproveitar de uma situação qualquer e ele contemplar uma parte do corpo feminino, a chamada contemplação lasciva, é o suficiente para caracterizar abuso, quanto mais o nível de agressão a que ela foi submetida. Lembrando que esse programa estava com a plateia, o Otávio Mesquita hoje alega que sua esposa e seu filho estavam lá e que tudo fez parte de uma brincadeira, mas primeiro vou abordar a defesa da Juliana. Bom, segundo a defesa, a Juliana inicialmente acreditava ter sido vítima de assédio e só depois ela compreendeu a gravidade do ocorrido. E quanto a isso, ele disse que se ela não se deu conta, quantas mulheres podem ter passado por situações semelhantes e não se deram conta da gravidade, da violência em que foi submetida. O advogado também informou que a Juliana está afastada de São Paulo por orientação jurídica devido ao impacto emocional deste caso. O advogado também destacou que a representação criminal solicita que o Ministério Público ingresse com uma ação penal, porque, segundo ele, a prova é muito robusta, porque tudo foi filmado, está disponível na internet, foi durante um programa de televisão, então, segundo o advogado, dispensaria qualquer investigação. Já por outro lado, o Otávio Mesquita afirma que o episódio não passou de uma brincadeira e que as ações teriam sido combinadas informalmente com a Juliana antes do programa começar. E eu vou deixar o vídeo aqui do pronunciamento dele para vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Bom, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto astral que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso, tempo que foi isso. Mas, enfim, esse programa foi ao ar repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né? Ou reclamação. Enfim, nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, né? Que alguém falou, não quero que isso vá para essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, mas eu digo para vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro, crime gravíssimo, isso não. Aliás, tomarei as medidas aqui para a defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher, na época, olha isso, gente, ela estava na plateia com meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito se exagerei na brincadeira, agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetia isso, né? Porque naquela época podia brincar muito, mas enfim, a distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso. Bom, encaminhei o problema aqui para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter vocês todos informados nisso que aconteceu, que lamento mesmo, mas você sabe quem é o Otávio Mesquita ao longo desses 65 anos de idade, 40 quase de televisão, que sempre foi uma pessoa muito brincalhona e sempre respeitei todo mundo, nunca tive nenhum processo, mas agora estou meio chateado. Como no vídeo o Otávio Mesquita confirma que tocou no corpo da Juliana, a defesa dela agora alega que ele é um agressor confesso. Afinal de contas, ele falou que de fato tocou, mas que foi na brincadeira. O Otávio Mesquita argumentou que nestes quase 10 anos, desde o episódio,
nunca houve nenhuma reclamação formal ou alguma queixa direcionada a ele. Ele está falando que ela nunca reclamou desse episódio antes e que se ela tivesse de fato se sentido incomodada, teria pedido para cortar a cena do programa, porque o programa do Danilo Gentili era gravado e não ao vivo. Mas nós temos que levar em consideração aqui que a Juliana havia acabado de entrar na emissora, era muito recente que ela estava na emissora. E outra, ela ainda trabalhava lá, então uma acusação desse tipo poderia prejudicar a sua carreira dentro da televisão. E nós sabemos que trabalho dentro da televisão é muito escasso, ela não iria conseguir outra vaga desse tipo em qualquer outra emissora, seria muito difícil. Então, provavelmente, ela evitou de fazer essa denúncia durante todos esses anos para manter o seu emprego, para não ser vista como um problema ali dentro da emissora. Bom, o Otávio Mesquita alegou que vai buscar também a justiça para ter reparações e também a defesa da sua honra, e a equipe de advogados dele se pronunciou e falou que vai pedir inclusive indenização por denunciação caluniosa. Eu também vi pessoas falando que o Otávio Mesquita ser denunciado por este crime seria um exagero, porque não houve conjunção carnal, né, penetração, mas realmente a reclamação da Juliana se encaixa no texto dessa lei, do artigo 213 do Código Penal. Esse artigo define que o crime de abuso sexual consiste em constranger alguém a praticar atos sexuais ou atos libidinosos mediante violência ou grave ameaça. Então, no caso aqui da acusação, se encaixaria no ato libidinoso. Eu fiquei, a princípio, na dúvida se na verdade não seria um assédio sexual, mas eu pesquisei aqui sobre essas leis e eu achei até importante trazer para vocês, caso alguém também tenha tido esse tipo de dúvida que eu tive. Olha, no artigo 216A do Código Penal esclarece que o crime de assédio seria constranger alguém com a intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual, se prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, de acordo com o texto, não se encaixaria neste crime apenas se o Otávio Mesquita tivesse algum cargo elevado ali dentro da emissora e estivesse induzindo ou tentando ter qualquer tipo de favorecimento sexual da Juliana, oferecendo de repente um cargo maior a ela. Seria essa situação que se encaixaria ali num crime de assédio sexual, que não é o caso aqui. Agora, quanto à prescrição do crime, para crime de abuso sexual pode variar de 12 a 20 anos, dependendo da pena aplicada. Então, esse crime ainda não prescreveu, está dentro ali do limite cabível para denúncia, porque ele aconteceu em 2016 e estamos aí em 2025. O Otávio Mesquita alega que a Juliana não mostrou nenhuma insatisfação após a situação, que ela deu risada e que, inclusive, eles mantiveram a cordialidade sempre que se viam nos corredores ali do SBT. Tem muita gente falando também que a Juliana estaria agindo por vingança, por ter sido demitida, porém a sua defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar um crime e que ela tentou até buscar apoio no SBT no início, antes de denunciar, mas ela não obteve sucesso nessa procura. Isso aconteceu no último semestre de 2024, quando ela levou essa questão ao conhecimento de alguns departamentos da emissora, mas ela alega que não teve a resposta que ela esperava. Bom, é tudo que eu tenho até agora sobre este caso. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários para mim. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever e até o próximo caso.